Onde Quiser, um podcast sobre aprendizagem produzido pela SG para você ouvir onde e quando quiser. Bem-vindos ao primeiro Onde Quiser, o podcast produzido pela SG para ouvir sobre aprendizagem onde e quando a gente quiser. Eu sou a Laís, aqui do marketing da SG. Tenho certeza que vamos compartilhar muito conteúdo daqui para frente. Junto comigo está a nossa primeira convidada, a Aninha. Se apresenta um pouco para o pessoal. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Ana, eu juntamente com a Laís, a gente trabalha muito a questão do marketing, principalmente da parte de conteúdo, redes sociais, assessoria de imprensa, então eu e ela a gente acaba pensando o que diferente a gente pode trabalhar aí no meio da internet. Bom, a Aninha, ela ajuda muito em relação ao conteúdo e eu acho que não tinha uma pessoa melhor para falar sobre o primeiro assunto, né? Então, por que é tão importante falar sobre aprendizagem e por que a internet, como que ela colabora com esse tipo de discussão? O que você acha sobre isso, Aninha? Olha, a internet é um ambiente extremamente democrático, então é um ambiente onde a gente consegue encontrar todo tipo de informação relevante sobre qualquer assunto. E esse ambiente é muito interessante para a gente, especialmente, colocar as nossas opiniões e falar mais sobre o assunto, seja ela sobre o nosso mercado, por exemplo, né, de treinamento e desenvolvimento, recursos humanos, ou sobre questões pessoais, culinária, cinema, qualquer coisa você vai conseguir encontrar na internet. Se você não conseguir encontrar é porque temos um problema aí, né? Quem sabe você pode começar a falar sobre esse assunto, né? Você vai se tornar um precursor aí sobre alguma coisa. Mas o que eu acho mais interessante, como pedra fundamental da internet mesmo, temos a informação, né? O conteúdo por si só e toda essa questão que orbita sobre ele, né? Conteúdos relacionados, a questão da discussão, do trocar conhecimento, porque tudo isso agrega e a gente aprende muito com todo esse processo. Acho que a internet, ela nos dá a ferramenta para ampliar ainda mais, dar mais voz para as nossas opiniões e a gente tem que pegar isso a nosso favor. Então, a partir do momento em que nós da SG decidimos fazer um podcast sobre aprendizagem, qual foi, né? Como que surgiu essa ideia? Poxa, o podcast está super em alta e é mais um caminho para falar sobre aprendizagem e criar laço com pessoas, né, que gostam desse assunto, que também querem falar sobre o assunto, discutir, compartilhar. Então, eu vejo o podcast muito importante, assim, nesse marco em relação a conteúdo, principalmente aqui dentro da SG. A Aninha, ela construiu o podcast desde o início, então ela tá nessa parceria com a gente desde o começo. Então, eu acho importante também ouvir dela na visão dela, o que o podcast pode mudar? Qual é a chavezinha que vira em relação à criação de conteúdo? Olha, a criação de conteúdo ela vem se tornando cada vez mais rápida, mais ágil. E a gente usando inúmeras plataformas para compartilhar conhecimento, isso se torna cada vez mais importante da gente estar presente em todas essas plataformas. Então, assim, o podcast, ele não é uma coisa nova, né? Então, assim, hoje a gente tem números exorbitantes no Brasil, então são 16 milhões de pessoas que ouvem o podcast diariamente, então a gente tem aí um poder muito legal de fomentar discussões, de compartilhar conhecimento sobre aprendizagem, sobre o nosso mercado, sobre inúmeras questões que são relevantes aqui dentro e como a gente pode passar isso para fora. Então, assim, o mais interessante da mídia podcast é essa agilidade da gente poder fazer uma gravação num bate-papo simples, e de você ouvinte poder ouvir onde quiser, né? Eu acho que o nome do podcast desse já não poderia ter sido melhor, porque a democracia é tão grande que você pode ouvir enquanto você está na academia, quando você está tomando banho, enquanto você vai relaxar um pouco, aquele momento de descompressão e que, querendo ou não, você vai poder também adquirir algum conhecimento, alguma informação que é importante para você ou para sua carreira. E é importante também lembrar da presença, né? A internet tem vários canais para estarmos presentes e discutirmos certos assuntos.
Então, a partir do momento em que eu escolho estar em vários canais, são públicos diferentes. Então, eu mesma não ouvia podcast até um ano atrás. E eu fiquei sabendo aqui que o podcast ele existe há quantos anos? Desde 2004 o podcast existe com Nerdcast e tudo mais. Eu sou dessa época aí onde a gente entrava na internet e carpia mato, né? Então, assim, hoje tem 50 milhões de pessoas que já chegaram a ouvir um podcast aqui no Brasil. Esses dados são do Ibope e mostram realmente o poder que uma mídia como essa tem, ainda mais agora que caiu nas graças de grandes veículos como a Folha, a Globo e outros jornais aí que a gente vê que estão trabalhando com a informação, com a hard news, né? E a gente pode entrar nessa onda para falar sobre assuntos mais segmentados, sobre conteúdos que vão ser mais relevantes pro meio profissional, pro meio pessoal, porque hoje tem podcast de tudo, né? Tem podcast de cinema, tem podcast de meditação, tem podcast de livros, tem um monte de coisa. Então, assim, como eu falei, é um ambiente democrático que você vai poder encontrar muita coisa legal para ouvir. Não, e assim, por ser um conteúdo da internet, ele torna a comunicação ser uma mão de via dupla, né? Então, o podcast, e até é uma característica do o nosso podcast aqui da SG, é o que a gente pretende, que seja um canal onde vocês que estão ouvindo a gente também deem opiniões, falem sobre pessoas, possíveis convidados, possíveis assuntos. Então, nas nossas redes sociais, e dá uma ideia, porque o podcast ele é construído não só por quem está de fato produzindo, quem está ouvindo também, eles são peças importantes e peças ativas, né? E eu acho que quando a gente fala de internet, a gente precisa ter um cuidado sobre a nossa responsabilidade. Então, o que você acha, assim, que cuidado a gente precisa ter na hora que criamos um conteúdo e colocamos ele para rodar na internet? Olha, a gente tem uma responsabilidade muito grande para quando a gente produz um conteúdo e coloca ele online, né? Não só com base em um planejamento estratégico, em um planejamento editorial ou num planejamento de marketing, a gente tem uma premissa muito grande de confiabilidade, de você passar a informação que é mais correta, que é mais fidedigna possível. Então, isso só reflete ainda mais o DNA da própria SG, que trabalha com muita pesquisa, muito conhecimento, compartilha muito aqui dentro. Então, assim, todos os envolvidos, querendo ou não, se vai fazer um conteúdo para colocar, por exemplo, nas redes sociais, a gente tem todo um estudo por trás. A gente procura em livros, procura conversar com outras pessoas, com outros especialistas, procura em jornais, revistas, portais, para que a gente possa passar a informação mais correta possível e que, de fato, possa agregar de alguma forma, não seja um conteúdo simplesmente para você desligar a sua chavinha e relaxar e não pensar mais na vida. Não, é um conteúdo que de fato vai impactar positivamente a sua vida, a sua carreira e que vai melhorar em alguma forma a sua vida. Então, todo o trabalho aqui ele é árduo e suado, porque a gente tem um grau de excelência aí sempre muito alto para levar para vocês, qualquer que seja o conteúdo. Esse impacto, né, que um conteúdo na internet causa nas pessoas é uma preocupação que vem crescendo cada vez mais, né? Hoje em dia, conteúdos da internet facilmente são compartilháveis, mas será? As pessoas estão agora com esse pé atrás, né? Será que o que eu estou compartilhando é um conteúdo confiável? Ele é verídico? Porque, querendo ou não, as pessoas estão lendo e elas acabam absorvendo aquela informação. Então, se a partir de um momento eu coloco uma informação sem nenhum fundo, apenas por achismo, é um perigo, né? É um perigo estar colocando isso pro mundo, porque a gente não impacta só localmente, né? Quando a gente vai ver, tem um pessoal... nós da SG somos aqui de São Paulo, mas um pessoal do Sul, o pessoal do Nordeste conhece a gente. Então, cresce essa responsabilidade, né? Esse cuidado. A questão do gerar conteúdo, de compartilhar conteúdo, ele tem embutido um pouquinho dessa responsabilidade, né? Então, assim, muito por conta do que acontece muito com o mercado de influenciadores, com o mercado de fake news, a gente tem todo esse
esse cuidado para poder compartilhar sempre o que é mais real, o que é mais palpável para o mercado, principalmente, né? Até porque a gente trabalha muito com a credibilidade, a gente trabalha com uma coisa que é importantíssima, que é a credibilidade da SG, que é a credibilidade dos porta-vozes, que é a credibilidade de cada pessoa que trabalha aqui dentro. Então, assim, muita gente acha que conteúdo é uma coisa leviana. Não, o conteúdo é algo sério, que merece ser levado a sério. Então, assim, tudo que a gente trabalha, a gente pesquisa, a gente conversa, a gente compartilha para levar realmente uma coisa que seja relevante de fato para a nossa audiência, para o nosso público, né? Nesse mundo de fake news, como você estava falando, ter credibilidade é super difícil. Como que eu me consagro uma referência, né? Todo mundo que está na internet e quer falar de um assunto, eles querem ser a referência. Sim. Mas como que eu vou realmente ser reconhecido pelo tipo de conteúdo que eu produzo? Acho que a resposta tá em tudo que a gente vem falando. Em todas as pesquisas, em toda essa preocupação, porque não adianta. A gente já conhece, quem nunca, né? Já leu uma informação super rasa, né? E aí que tal até uma dúvida minha, Aninha. O que você acha do público mesmo, porque tem público que tá na internet e quer absorver informações super rápidas. Só que qual é o cuidado que a gente tem para lidar com esse público? Como eu dou uma informação super rápida, super curta, mas que tenha um impacto grande, que seja recheada de informação, não seja um conteúdo raso, né? Eu acho que a grande moeda aí, o grande pulo do gato é todo o trabalho de curadoria que é feito, né? Então, assim, é realmente trabalhar uma hierarquização dessa informação, uma curadoria dessa informação para que a gente possa passar o que é mais importante de cara para o público. E também a gente precisa entender que cada público está no seu devido lugar, né? Então a gente tem um público no Facebook, um público no Instagram, um público no podcast, e a gente precisa ir compreendendo quais são os hábitos desse público para que a gente possa conversar com eles da melhor forma possível, né? Principalmente no ambiente da internet, é uma conversa, é uma via de mão dupla. Eu brinco sempre que é um namoro. Você tá lá conversando, você troca uma ideia, você compartilha alguma coisa e você vai sentindo a receptividade desse público. E a partir daí, você acaba construindo relacionamentos com base nisso. E isso é o mais interessante, porque a gente vê pessoas, principalmente que estão nas redes sociais da SG, que acabam se tornando amigos, porque compartilham, porque torcem, porque querem saber mais, porque querem fazer os cursos da SG, porque estão nos eventos em que a SG está. Então, isso é o mais interessante. Para mim, que trabalho com isso, é o suprassumo de quando a gente chega num nível interessante de relacionamento com essas outras pessoas, porque, querendo ou não, quem produz conteúdo são pessoas e quem recebe esse conteúdo são pessoas. Então, a partir do momento que a gente chega nesse grau de maturidade de relação, é muito gratificante, porque a pessoa se enxerga no que a gente está escrevendo, se enxerga no que a gente está tentando passar, e isso é muito, muito, muito legal, porque se torna via de mão dupla de fato. A pessoa compartilha o que ela está sentindo, ela compartilha as sensações dela, e isso engrandece ainda mais a produção desse conteúdo para as outras pessoas. Então isso é muito, muito, muito legal. Em relação aos conteúdos que a gente vem postando nas redes sociais, a gente vê essa preocupação. Quando eu coloco sobre aprendizagem, que é o assunto que predomina, né, os conteúdos da SG, a gente vê essa busca, e o podcast ele entra com essa função, né, pra gente começar a debater mesmo sobre aprendizagem, e não só sobre a sua importância em si, mas que formas de aprendizagem. O mundo vem mudando e cada vez mais precisamos estar indo atrás de métodos de aprendizagem diferentes, formas de lidar, mensurar. Então, o podcast aqui da SG vem com esse intuito, e é muito legal, porque é um canal onde a gente pode trazer convidados que vão incrementar o debate, vão conseguir falar melhor e trazer até coisas inovadoras, né? Outros pontos de vista, outras ideias. Isso
o mais importante, porque conteúdo agrega, né? O conhecimento, ele agrega. E quanto mais a gente compartilha o conhecimento, mais a gente tem, né? Então, eu acho que o principal do podcast da SG é isso, é compartilhar conhecimento e agregar conhecimento sobre aprendizagem, sobre ensino, sobre desenvolvimento de pessoas, sobre como a gente pode impactar positivamente as pessoas e de fato mudar a vida delas, porque querendo ou não, quando a gente aprende algo novo, ele se torna muito especial pra gente. Quem nunca lembra da primeira professora, sabe? Então assim, são coisas que são marcantes na nossa vida e que merecem que a gente consiga falar mais sobre isso, seja sobre metodologias ativas, sobre metodologias inovadoras, sobre formas de aprendizagem, porque agora vocês estão ouvindo a gente, mas daqui a pouco você vai poder ler um e-book que a gente escreveu, ou vai poder ver um vídeo no YouTube que a gente produziu. Então assim, hoje as formas de aprendizagem mudou, como a Laís falou, o modo como a gente aprendeu mudou, então a gente tem que estar em todos os lugares possíveis levando essa bandeira da aprendizagem, né? Sim, e eu acho que quando a gente coloca a nossa cara, né, pra falar sobre isso, é assumir essa responsabilidade, é ter pesquisa mesmo, chamar e convidar. O podcast vem com esse intuito, fomentar essa discussão e também saber o que vocês querem ouvir. E o nosso podcast é muito um canal de mão dupla. Então, o que vocês tiverem de opinião, vocês querem saber mais sobre o assunto e até algum... Ai, me fugiu a palavra. Vocês têm alguma dica, né? Vocês querem indicação, olha. Já fugi da palavra. Vocês querem indicar algum tipo de conteúdo? Nossas redes sociais, a gente tá no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, SG Aprendizagem Corporativa. E vocês chamam a gente no inbox, pode falar, olha, adorei. Pode falar que vocês gostaram desse primeiro podcast. De preferência, por favor. Encham a gente de carinho. E pode falar, olha, eu gostaria de ouvir tal assunto, porque eu fui numa palestra e esse assunto é o que mais tá gerando discussão. Ou livro, ou algum especialista que vocês queiram que a gente possa bater um papo. Tem tanta coisa legal rolando, né? Então acho que é importante a gente trazer para mais esse canal conversas, bate-papos. É claro que a Flora Alves, a nossa CLO, vai estar aqui com a gente. Esse é só o primeiro de muitos podcasts. Então, assim, vocês ouvintes que querem que a Flora esteja nesse canal, ela vai estar aqui com a gente. O Sérgio Guerra também, nosso CEO, toda a nossa equipe de facilitadores, design instrucional, vai bater um papo aqui com a gente, fora todos os especialistas que a gente tem nesse mercado incrível, que é o mercado de desenvolvimento humano e aprendizagem, que a gente vai trazer com certeza, porque isso não é um podcast restrito ao universo da SG. Ele é um podcast que expande e cresce para aprendizagem, para ensino, para educação, para de alguma forma impactar positivamente a vida das pessoas através do ensino e da aprendizagem. Quem tem para colaborar, obviamente vai estar aqui sentado com a gente para conversar sobre aprendizagem, porque existem diversas formas de aprender e a gente está buscando isso fora da nossa casinha, né? A gente tem que pensar fora da caixa, a gente precisa buscar referências externas, então o legal do podcast é esse, né? É uma troca, até para quem tá conversando, assim, a minha troca é daninha, acontece sempre. Eu e ela temos reuniões semanais, a gente vive conversando e acontece essa troca, então isso é muito gostoso, eu aprendo de uma forma muito leve, eu aprendo conversando, e é uma forma que eu, pessoa Laís, adoro aprender, eu aprendo melhor, inclusive, no bate-papo, o que a Aninha tem, as experiências que ela me passa, me incrementa muito, né? Então eu acho que o nosso podcast tem essa carinha, essa forma que é muito nossa, né? É um bate-papo entre pessoas super queridas que querem falar sobre aprendizagem, que é o nosso maior assunto, a gente adora falar sobre isso. Então eu queria agradecer você, Aninha. Obrigado. Por estar aqui com a gente, pelo bate-papo, né, que acontece toda semana e você trouxe agora o bate-papo aqui pro podcast.
E queria lembrar o pessoal que está ouvindo a gente que tem mais, esse é só o primeiro. A gente quis falar um pouquinho sobre a importância de estar debatendo a aprendizagem, a importância de ter um outro canal e saber aproveitar esse canal que é o podcast para estar aumentando o nosso ciclo de discussão. Então, mais uma vez, obrigada, Aninha. Valeu, pessoal. Obrigada, Laís. E não deixem de ouvir a gente, hein? Continuem, mandem comentários, compartilhem com seus amiguinhos, dá joinha, igual todos os influenciadores fazem. Mas prestigie o nosso trabalho que tem muita coisa legal para vir. É isso, gente. Até o próximo, onde quiser.